Vamos lá, pessoal, mais uma aulinha aí pra gente encerrar essa noite de quinta-feira. Então, a gente vai falar aí sobre arquitetura de sistemas operacionais, sobre todo o início, toda a história, como começou, né, e como é subdividido. E a gente vai martelando em cima das arquiteturas de sistemas operacionais até a gente chegar na parte de hardware, registradores, cache, né, para deixar vocês bem situados sobre todas essas partes aí, tá? Então vamos lá. O sistema operacional tem funções básicas de interpretar os comandos do usuário, controlar periféricos, teclados, vídeo, disco, impressora, mouse, plotter, entre outros, tá? E organizar os arquivos de disco. Então, literalmente, o sistema operacional vai ser aquele cara que vai conectar o usuário ao hardware, né? De uma maneira que o usuário possa, de uma maneira que possa facilitar a utilização do usuário aquele hardware ali, tá? O histórico dos sistemas operacionais. Nos anos 40, cada programa executava sozinho e tinha um total de controle de um computador. E a carga do programa em memória, a varredura dos periféricos de entrada e busca de dados, a computação propriamente dita, o envio de resultados para os periféricos, saídas, bytes, tudo devia ser programado detalhadamente pelo desenvolvedor da aplicação. E não só isso, né? Todas aquelas aplicações básicas, era aquela tela preta com letras brancas, na época eram letras verdes ainda, era difícil a utilidade para qualquer outro usuário sem ser alguém, um engenheiro ou um cientista da computação, algo do gênero, né? Então somente o cara que conhecia bem, a mulher que conhecia bem do hardware, ela poderia estar trabalhando em cima da programação ali, porque tinha que calcular a quantidade de bytes, a quantidade de bits, porque tudo tipo de processo dentro do hardware era muito limitado. Né? Então você tinha que fazer o cálculo geral do hardware para você fazer as operações no software, para não dar problema em sobreaquecer o hardware no geral. Tá? Nos anos 50, os sistemas de computação fornecem biblioteca de sistema, System Libraries, né? Que encapsulam o acesso de periféricos para facilitar a programação de aplicações. Algumas vezes o programa Monitor, System Monitor, auxilia a carga de descarga de aplicações de dados entre a memória e periférico, geralmente leituras de cartões perfurados, fitas magnéticas e impressoras de caracteres. Então, nos anos 50, foi quando começaram a surgir as primeiras bibliotecas de sistema. São as bibliotecas de variáveis, bibliotecas de funções, né? Que a gente conhece das linguagens de programações atuais, tá? Mas isso ainda, na época, era um conjunto para auxiliar ainda o pessoal que mexia no hardware, que mexia no software, tá? Mas só eles conseguiriam mexer nisso daí ainda. Tá? A utilização de sistemas computacionais ainda era muito difícil para a utilização do usuário no geral. Em 1965, a IBM lança o OS 360, um sistema operacional avançado com compartilhamento de tempo excelente e suporte de disco. O projeto do conjunto entre MIT, GE e Bell Labs define o sistema operacional Multiprix, cuja ideia inovadora iria influenciar novos sistemas durante a década. Esse primeiro sistema operacional da IBM, que foi o OS 360, foi um dos princípios para se originar os sistemas operacionais atuais do momento, né? O Bill Gates ele se espelhou nesse sistema operacional, tá, para fazer o primeiro sistema operacional da Microsoft, né? O primeiro Windows, que o nome não era Windows, é claro, mas a gente vai falar isso mais pra frente, tá? E era um sistema operacional para controle de hardware com controle de comandos, né? Então não necessariamente o usuário já precisava saber conhecimentos avançados de informática para estar trabalhando ali. Ele precisava saber os conhecimentos da programação para ele fazer os determinados comandos no hardware. Mas ele não precisava mais saber o controle, saber eletrônica básica para estar trabalhando com aquele sistema operacional. Em 1969, Ken Thompson e Danny Rich, pesquisadores da Bell Labs, criaram a primeira versão do Unix. Unix é a mãe de todos os sistemas operacionais, né? Então ele foi praticamente o início do sistema operacional. O Linux utiliza muito a arquitetura do Unix até hoje, né? Os sistemas Android também utilizam a arquitetura do Unix. O iOS, o Mac OS utiliza a arquitetura do Unix, tá? Então, ele foi literalmente o primeiro sistema operacional para ser utilizado por usuário comum, tá? Literalmente. Em 1981, a Microsoft lançou o MS-DOS, né, que foi o primeiro Windows, né? Um sistema operacional comprado pela empresa Satellite Computer Product, né, em 1980. Em 1991, Linus Torvalds, estudante de graduação finlandês, inicia o desenvolvimento do Linux,
lançado na rede Usenet no kernel 0.01, logo abraçado por 70 programadores ao redor do mundo. Né? Por que o Linux ele é tão abraçado ainda até hoje? Né? Ele literalmente é um sistema operacional utilizado para pessoas que trabalham com hardware e software. Né? Ele é um sistema operacional mais rápido, ele tem várias funções, ele permite ter um controle maior da arquitetura do hardware. Né? E, geralmente o Linux não foi feito para o usuário comum, ele foi feito para usuários especializados. Né? E na época o Linux era gratuito, né? A Microsoft, quando lançou o MS-DOS, era pago, você tinha que pagar, né? Em 1993, a Microsoft lança o Windows NT, o primeiro sistema 32 bits da empresa, né? Aí começou os sistemas operacionais um pouquinho, com uma qualidade um pouquinho melhor, trabalhando. Em 1995 foi lançado o Windows 95, o primeiro sistema gráfico, né? Sistema operacional com capacidade gráfica, né? Com cores e etc. Em 1998, o Windows 98 foi um dos primeiros sistemas com trabalho administrativo, a primeira versão do Office. Em 2000, lançaram o Windows 2000, que foi um sucesso. Daí veio o XP, que foi um sucesso mais ainda, que ficou no mercado por muito tempo. Depois o Vista, que não deu muito certo, ficou no mercado um ano e meio. Depois o 7, que também ficou no mercado por muito tempo. O 8 também não deu muito certo, ficou 2 anos no mercado. E o 10, que é o mais atual, que todo mundo está utilizando no momento. Né? Também começou bem ruimzinho, com vários bugs, né? Mas eles foram trabalhando em cima do conserto desses bugs e para não lançar um novo sistema operacional novo. E a gente ainda não sabe se a Microsoft vai lançar ainda, durante esses anos, algum sistema operacional novo. Né? Por enquanto o 10 vai ser só atualizado e a gente vai estar trabalhando com ele ainda. Tipos de sistemas operacionais. A gente tem primeiramente o sistema operacional monotarefa, que pode executar apenas um processo de cada vez. Tá? Então o programa executa a tarefa, que manda para o processador, que manda para a memória, que aí conecta com os dispositivos de entrada e saída. Então executa, ele espera a execução finalizar, e depois executa de novo, espera a execução finalizar, e aí para executar novamente. A gente tem os sistemas multitarefa, que além do próprio sistema operacional, vários processos estão carregados em memória, sendo que um pode ser ocupado pelo processador e o outro fica enfileirados aguardando a sua vez. Né? O compartilhamento de tempo de processador é distribuído de modo que o usuário tenha a impressão que vários processos estão sendo executados simultaneamente. Mas na real, no Linux e no Mac OS X, né, cada tarefa é executada individualmente, né, não é simultaneamente. Só que o tempo de resposta é tão baixo que você não percebe isso. Batch. O sistema Batch ou sistema de lote foram os primeiros sistemas multiprogramáveis a serem implementados, caracterizando-se por programas de armazenamento de disco de fita. Foram os primeiros sistemas operacionais a serem utilizados por empresas no geral para trabalhar com gestões administrativas. Exigem pouca e nenhuma interação do usuário, o processo de forma sequencial continua até o fim do serviço job, quando estão devolvido o resultado final do processo, produzindo uma saída de disco de fita. Tempo de compartilhamento. Né? Sistema de tempo de compartilhamento, time sharing, né, permite que diversos programas sejam executados a partir da divisão de tempo de processador em pequenos intervalos. Como a gente fala, o processador é como se fosse o cérebro da pessoa. Né? E a gente manda instruções por corpo de uma maneira tão rápida que a gente nem percebe. O processador ele funciona da mesma maneira. Ele manda instruções para a memória RAM, para os dispositivos de entrada e saída e outros componentes da placa-mãe que você nem percebe, entendeu? E parece que você está executando várias tarefas de uma vez só, mas na real você está executando tudo em sequência. Está trabalhando com tempos de milissegundos, tempos de uma qualidade muito baixa, né, para fazer a execução de todos os programas funcionarem de uma maneira procedural para o usuário. Tempo real. Os sistemas de tempo real, real time, são implementados de forma semelhante aos sistemas de tempo compartilhado, o que caracteriza a diferença entre dois tipos de sistema e o tempo exigido em processamento de aplicações. Enquanto o sistema de tempo compartilhado, o tempo do processo pode variar e comprometer a aplicação e a execução, no sistema de tempo real, os tempos de processos devem estar dentro do limite rígido, né, que deve ser obedecido, caso contrário poderão ocorrer problemas irreparáveis. Os sistemas normalmente são presentes nas aplicações de controle de processo, como monitoramento,
refinarias de petróleo, controle. Então, os sistemas de tempo real são os sistemas operacionais normalmente dos DVRs, né? Ou dos sistemas de alarmes, tudo aquilo que trabalha com monitoramento, que trabalha com determinado tempo de execução. Né? Já o sistema compartilhado são nossos sistemas operacionais padrões que a gente utiliza no computador, né? Em mais versões mais atuais. Sistemas operacionais de múltiplos processadores, né? São os nossos sistemas operacionais multiprocessos, né? Que são os sistemas operacionais que são utilizados hoje, no caso do Windows 10. Né? É onde a gente trabalha com processadores que contêm mais de um núcleo e trabalha com vários tipos de memória, né? Memória de vídeo, memória RAM, entre outros tipos de memória. Trabalha com diversos registradores e trabalha com com as memórias principais, sempre fazendo a execução de vários processadores com vários processos ao mesmo tempo. Conforme a simetria, existem entre processadores, ou seja, todos os processos podem executar uma mesma função. Tá? Sistemas fortemente acoplados. Nos sistemas fortemente acoplados existem vários processadores compartilhando uma única memória física, um dispositivo de entrada e saída, sendo gerenciados por apenas o sistema operacional. Aí, em funções dessas características, os sistemas fortemente acoplados também são conhecidos como multiprocessadores. Sistemas fracamente acoplados, né? O sistema fracamente acoplado caracteriza por possuir dois ou mais sistemas computacionais conectados através de linhas de comunicação. Cada sistema funciona de uma forma independente, possuindo seu próprio sistema operacional e gerenciando seus próprios sistemas de recursos, né, do processador, memória, dispositivo de entrada e saída. Em função dessas características, os sistemas fracamente acoplados também são conhecidos como multicomputadores, né? São gestões de múltiplos servidores. Neste modelo, o sistema computacional também é formado por mais de processador. Hardware, né? A gente vai falar sobre a parte física agora, os seus funcionamentos em si. Processador, a memória principal, dispositivo de entrada e saída, né? Entre outros. Então, primeiramente, o processador, também denominado como Unidade Central de Processamento, ou CPU, né? O CPU em inglês, CPU em português, gerencia todo o sistema operacional controlado em operações e realiza por uma unidade funcional. A principal função do processador é controlar a execução e a instrução presentes na memória principal, por meio de uma operação básica de somar, subtrair e comparar movimentos de dados. Tá? Então, literalmente, os registradores e a memória cache ela fica acoplado diretamente no processador, onde ela faz as distribuições de determinados processos, faz uma sincronia com todo o hardware em geral, e para cada determinado tipo de componente de hardware tem sua determinada função e a sua execução no seu tempo determinado. Tá? Então, o clock e a velocidade do processador são bastante efetivos na hora do funcionamento do total de hardware, do total de software, desculpa, na execução do software. Né? Então, quanto mais rápido o processador, com mais núcleos, com mais poder de processamento, né? Quanto melhor o hardware, melhor o seu sistema operacional vai ser executado na determinada máquina. É claro que o sistema operacional ele tem que estar plausível, né, ao determinado hardware também. Não adianta você instalar o Windows XP numa máquina o i9, por exemplo, que você não vai ter um bom funcionamento de todas as capacidades daquele hardware. Registradores. Registradores são dispositivos de função principal de armazenar dados temporariamente. Né? São as nossas memórias principais contidas dentro do processador. Um conjunto de registradores funciona como uma única memória de alta velocidade interna ao processador, porém é uma capacidade de armazenamento reduzida e o custo é maior do que a memória principal. O número de registradores e as suas capacidades de armazenamento variam na função da arquitetura de cada processador. Alguns registradores podem ser manipulados diretamente por instruções, registros de uso geral, enquanto outros responsáveis por armazenamento de informações, controle de processador e do sistema operacional. E as nossas memórias principais, né? Nossas memórias RAM, né? Todas aquelas memórias de execução, que são as memórias locais, que não armazenam instruções, né? Elas executam as instruções em tempo real enquanto possuem uma carga elétrica passando sobre ela. Atualmente, a grande maioria dos computadores utiliza bytes de 8 bits com o tamanho das células. Porém, encontramos computadores de gerações passadas com células de 16, 32 e 64 bits. Podemos concluir que a memória é formada por um conjunto de células e cada célula possui uma determinada quantidade de bits. Então é isso, pessoal.